Olá pessoal, mais uma vez estamos aí para gravar mais uma aula, da semana 3, pro primeiro ano aí. Temática de hoje seria a ordem ambiental mundial, tá certo? Onde falaremos sobre alguns processos ali da industrialização que ocasionaram danos ambientais e ainda causam, e as políticas envolvidas ali para tentar, de certa forma, mitigar os impactos ambientais gerados ao meio ambiente, tá certo? Vamos lá. Bem, é importante para a gente falar sobre esses impactos ambientais aí, alguns primeiros tratados internacionais que de certa forma impulsionaram, aos avanços de preservação da natureza que nós temos na atualidade, esses tratados mais atuais, essas conferências que ocorreram nos últimos anos. Porém, vamos falar um pouquinho da história aqui, para a gente entender melhor depois. Tivemos uma convenção para preservação de animais, pássaros, peixes na África em 1900, bem antiga. Tivemos uma convenção para a proteção de pássaros úteis à agricultura em 1902. Uma convenção para a proteção da fauna e flora em seu estado natural de 1933. Tivemos o Tratado Antártico, Esse Tratado Antártico foi assinado em 1959, preserva o continente de qualquer tipo de exploração econômica, Pelas regras, o Protocolo de Madrid, aprovado em 1991 e vigora até 2048, a exploração da Antártica permanece exclusivamente dedicada a fins científicos, e as atividades humanas que lá se realizam devem reduzir seus impactos ambientais. Tivemos grandes conferências também, como a primeira grande conferência ali que ocorreu em Estocolmo, na Suécia, fica na Europa, em 1972, idealizada e organizada pela Organização das Nações Unidas, mais uma vez essas organizações internacionais mostrando sua importância, da ONU. Tivemos também a Rio 92 ou Eco 92 no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, idealizada e organizada também pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Foi o segundo grande encontro oficial, onde de certa forma eles marcaram e firmaram alguns acordos importantes que veremos futuramente aí, Uma delas seria a Agenda 22, Agenda 21, terceira seria a Grande Conferência do Rio +10, idealizada pela Organização das Nações Unidas, realizada em 2002 também, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Teve como objetivo apresentar os resultados práticos das metas estabelecidas em 1992. Discussões a respeito do meio ambiente em escala mundial. A ordem ambiental internacional configurou-se a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a CINUMAD, a Cúpula da Terra também, como foi chamada. No Brasil, no ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, devido à necessidade de normas regulatórias das relações entre os estados. Nesse período, já estava em questão a soberania sobre o território dos estados, a segurança ambiental global, a capacidade dos ambientes naturais em sustentar as atividades econômicas atual e o limite posto à reprodução de vida diante de problemas gerados pela degradação ambiental. A partir da CINUMAD, um novo marco legal internacional foi estabelecido, baseado numa série de acordos multilaterais globais que incluíram instrumentos jurídicos, visando o estabelecimento de normas para limitar e reverter os impactos dos processos econômicos e tecnológicos sobre o meio ambiente. A CINUMAD conseguiu mobilizar lideranças políticas de 178 países
ao lado de uma expressiva participação da sociedade civil, através das organizações não governamentais, as chamadas ONGs, né? A Senomad criou uma nova compreensão baseada no princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e no reconhecimento pelos países desenvolvidos de sua responsabilidade na degradação do meio ambiente internacional. Os compromissos assumidos na conferência e formulados na Agenda 21 e nas convenções aprovadas reconheceram a interdependência entre o desenvolvimento e o meio ambiente, fundamentando a ação internacional sobre a cooperação, a realização de projetos conjuntos, o compartilhamento de vantagens e o fortalecimento de competências nacionais. A Agenda 21, constitui um plano de ação para a virada do século, visando minimizar os problemas ambientais mundiais. Esse seria o principal foco dela, A agenda também define comunidades locais, como os povos que vivem sem a organização dos estados, reconhecendo sua importância e a necessidade de mantê-los vivos. Essas comunidades representam formas alternativas de reprodução da vida de espécie humana, bem como dispõem de um saber que interessa ao Ocidente. Os acordos firmados na Senomad foram expressos como convenções internacionais. Essas convenções referiram-se às mudanças climáticas globais e ao acesso e manutenção da biodiversidade. Houve ainda a Declaração do Rio, contendo princípios sobre a preservação da vida no planeta, e a Declaração de Florestas, visando a manutenção das mesmas. Essas palavras que estão em destaque, pessoal, para que vocês tenham um maior aprofundamento depois da temática também, podem ser pesquisadas, tá certo? Principais acordos firmados. Dentre os acordos multilaterais globais gerados na Senomad, destacou-se Convenção sobre Biodiversidade, a chamada CB, que estabeleceu um novo código de conduta no plano internacional para tratar da questão. Este novo código foi, sem dúvida, consequência direta por parte das nações da conscientização da perda de biodiversidade, que, devido principalmente ao seu valor estratégico, é matéria-prima potencial para o desenvolvimento de biotecnologias avançadas que manipulam a vida ao manipularem seu material genético, Essa convenção aí foi importantíssima, onde, de certa forma, eles colocaram no papel, normatizaram sobre essas modificações genéticas, relacionadas a biotecnologias. A Senomad significou uma importante evolução do pensamento internacional em relação ao tema, demonstrando que a crise ambiental era generalizada e global, com dimensões políticas, econômicas, institucionais, sociais e culturais. Nessa perspectiva, foi delineado o conceito de desenvolvimento sustentável, tendo em vista a discussão de padrões econômicos relacionados a crescimento produtivo e populacional, disponibilidade de recursos e limites. Segundo o relatório, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende à necessidade do presente sem comprometer as necessidades das futuras gerações. Dessa forma, o que realmente deve ser levado em conta é aquele tipo de inserção que permita ao Estado manter o crescimento em bases nacionais, mas igualmente mantendo a identidade nacional, coesão social e integridade ambiental. A sociedade civil precisa desempenhar um papel cada vez mais ativo na determinação do que é aceitável e inaceitável. Para tanto, a democracia torna-se o principal valor na análise das relações entre proteção ambiental e outros valores coletivos, como justiça social ou prosperidade econômica e segurança nacional.
Bem, pessoal, falando um pouquinho sobre essas conferências que ocorreram aí de meio ambiente, né? Elas foram de suma importância, né? Uma vez que temos que fazer uma reflexão sobre como produzir de forma mais adequada, de forma que não agrida tanto o meio ambiente. Eu acho que dificilmente tem como produzir determinadas matérias ali ou componentes que a gente utiliza sem agredir o meio ambiente, né? Eu acho muito difícil, principalmente o que envolve a mineração, uma das atividades mais rendáveis, porém uma das que mais impactam o meio ambiente. Temos sim uma superdependência de determinadas matérias-primas, como por exemplo o minério, o petróleo, são elementos que realmente fazem muita falta ali assim. Ainda não conseguimos criar tecnologias para substituí-los, mas de certa forma temos também que repensar nas vidas futuras, né? Como cuidar ali assim do meio ambiente para deixar um meio ambiente equilibrado ali para as futuras gerações, tá certo? Obrigado, pessoal, foi um prazer estar com vocês aí, até a próxima.